Pelo Espírito Santo, que nos guia em toda a palavra de Deus, iniciamos esse estudo em nome do Senhor Jesus. Amém. No estudo passado, aprendemos que o tempo do fim está desenhado em várias partes da Bíblia e que em 12 de Daniel está descrito os detalhes dos últimos 3 anos e meio, dos 7 anos. Mas agora vamos entrar numa outra parte da Bíblia que está descrito o que acontece aqui, nos primeiros 3 anos e meio. E essa parte é o capítulo 11 de Apocalipse. E aqui está escrito assim: E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e me disse: Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Esses 42 meses é o tempo de reinado da besta, que está também descrito lá em Apocalipse 13. Aqui está a parte do começo da semana. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Essa descrição aqui também tem detalhes disso lá em Zacarias, no capítulo 4. Depois os irmãos dão uma olhada lá. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm o poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. E jazerá seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, e tribos e línguas, e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja postos em sepulcros. Somente até aqui. Bom, o que lemos aqui é que as 2 testemunhas são elas que iniciam o tempo do fim. Ali está descrito que Deus dará poder a elas, e elas terão poder para profetizar por 1260 dias. Estou desenhando mais ou menos aqui os 2 raminhos de oliveira, porque também está descrito ali no versículo 4: Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Então tá, aqui elas têm poder para trabalhar em suas profecias por 1260 dias. Mas ao findar as suas profecias aqui, a besta que se levanta do abismo, eu vou desenhar aqui o chifre pequeno, que está descrito lá em Daniel, no capítulo 7, no capítulo 8 e também no 9. Lá está descrito esse chifre pequeno, que é também a besta que se levanta do abismo, lá em Apocalipse 17. É o mesmo poder. E também está descrito ele no capítulo 12 de Apocalipse, que é esse chifre aqui, que é o dragão que entra em batalha com o anjo
arcanjo Miguel. Mas o que é que essas duas testemunhas, o que elas vieram pregar? Quais são as profecias delas? Elas vêm pregar justamente o tempo do fim, porque elas vêm pregar para todas as nações que é chegado o juízo de Deus, que este mundo não passará desses 7 anos quando elas iniciarem aqui. E elas vão pregar as mensagens dos 3 anjos de Apocalipse 14. Vamos dar aqui. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno, para proclamar os que habitam sobre a terra e sobre a nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Então aqui ele vem fazendo a proclamação, as duas testemunhas fazem a proclamação de adoração, para adorar a Deus, porque aqui já vem acontecendo batalhas querendo destruir essas informações que elas estão dando, porque o que elas dizem aqui é o contrário do que diz o chifre pequeno que se levanta, porque esse chifre pequeno ele exige adoração própria a ele. Paulo não descreve ele em 2 Tessalonicenses, ou 1 Tessalonicenses, de que esse ser aqui é o anticristo, e ele se levanta contra Deus, contra tudo que se adora a Deus, exigindo adoração, porque ele se senta no lugar de Deus. E ele tem poder para reinar por 42 meses. Nós vimos ali que quando essa besta se levanta, a besta que sobe do abismo, ela faz guerra contra as duas testemunhas. E ele matará algumas delas aqui, algumas dessas pessoas aqui. E ele tem poder para reinar por 42 meses. Mas quem determinou esse tempo foi Deus. Por isso que aqui está havendo guerra. Porque esse chifre que se levanta, ele não quer reinar por 42 meses, ele quer reinar eternamente. É como Hitler, quando ele chegou ao poder, ele prometeu que o Reich, o terceiro Reich, seria por 1000 anos. Mas não foi o que aconteceu. Aqui também é a mesma coisa. Ele vem prometendo um reino de 1000 anos ou mais. Mas Deus já determinou o tempo. Esse tempo, 42 meses, foi determinado por Deus. E o arcanjo Miguel não permitirá que esse reinado dure um dia sequer mais. Aqui está o tempo determinado. Uma das principais mensagens das duas testemunhas também é o que está descrito ali no Apocalipse 14, versículo 9. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa e na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou sem mistura no cálice da sua ira. Ou seja, elas vêm dizer aqui, elas vêm pregando aqui, que quem adorar essa besta e quem aceitar o sinal na sua mão, na sua testa, esse que aceitar não terá perdão, não será perdoado, todos aqueles que adorar a besta. E está dizendo também, está descrito em 2 ou 3 partes também do Apocalipse, que quando essa besta se levanta, toda a terra se maravilhará. Ou seja, toda a terra estará preparada para adorar. E essas duas testemunhas, elas vêm incomodando os habitantes da terra com essas profecias e com essas pregações. Mas elas não vão só ser inimigas, né, arrumar inimigos com os governantes, né, e com esse governante principal da terra.
os próprios das casas de Israel também. Pastores de igrejas, líderes religiosos também estarão contra ela aqui, as duas testemunhas. Porque essas duas testemunhas, como a gente viu lá, elas vêm com humildade, vestidas de pano de saco. O que significa isso? É que serão pessoas simples que vão fazer a composição dessas duas testemunhas. E só que elas vão ter tanto poder, será dado muito poder para elas aqui, durante esses 1260 dias. E líderes religiosos, vai acontecer o que aconteceu com o Senhor Jesus, quando ele veio nessa terra e falava contra aqueles líderes religiosos da época. No templo, os escribas e fariseus não procuravam matá-lo toda hora? Justamente por causa disso. Eles não aceitavam que uma pessoa mais simples pudesse ter tanta autoridade e ser contra os ensinamentos que eles davam lá, que eram contrários do que Deus havia falado. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Serão pessoas simples, mas com grande poder, e esses líderes religiosos não aceitarão o que está sendo pregado aqui, e também esse governante que virá. Aqui, como eu já expliquei, ele vai suscitar ódio tanto a esse governante quanto aos principais líderes religiosos, que não aceitarão essas pregações e essas profecias. Profecias que estão diretamente ligadas ao tempo do fim, de que é chegado o tempo do juízo de Deus e não passará desse tempo. E ninguém aqui vai gostar de escutar isso. E quando se levanta essa besta aqui, o mundo inteiro vai se maravilhar, porque ele vai se levantar prometendo um Reich de 1000 anos. E quando ela mata alguns dessas testemunhas aqui, porque não são todos aqui que a besta que se levanta do abismo vai matar. No próximo estudo nós vamos entender o porquê. Quando ela mata aqui, os corpos dos mortos aqui, eles permanecem por 3 dias e meio. Mas aqui não são 3 dias e meio literal. Aqui são os 3 anos e meio. Tá vendo 3 anos e meio aqui? Por que Deus falou 3 dias e meio na descrição ali? Porque Ele quer trazer você para a última semana. A última semana está descrito ali. Tá vendo como é que 1260 dias são 3 anos e meio? E 3 dias e meio são também 3 anos e meio. São os 42 meses de reinado da besta. Porque ela, quando se levanta com esse poder aqui, não permitirá. E o reinado da besta aqui é um reinado também permitido por Deus, porque eles terão permissão. Se a gente for no Apocalipse 13, olha o que está escrito lá no versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E todos os que adoram a besta aqui não têm o nome escrito no livro da vida. Por quê? Porque elas perderão a salvação. Todos os que adorarem a besta aqui vão perder a salvação. Não terão perdão. Por isso que aqui fica os corpos mortos por 3 dias e meio. Os 3 dias e meio da semana. São 3 anos e meio. E quem são essas duas testemunhas? Quem é que são elas? Então aqui está uma parte interessante, irmãos, porque não tem como começar essa semana, não tem como começar os últimos 7 anos sem o início do trabalho das duas testemunhas. E aqui encontrarão o seu maior inimigo. Mas antes de explicar quem são as duas testemunhas, vamos voltar lá em Daniel, no capítulo 12, apenas para pegar os detalhes aqui dos acontecimentos aqui, dos últimos 3 anos e meio. Veja só que interessante. O arcanjo Miguel,
as palavras dele, quando ele se levanta as duas mãos para o céu, eu vi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou sua mão direita e sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo e tempos, metade de um tempo, quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Quem não entendeu aqui foi Daniel, e ele pergunta. E ele disse: Vai, Daniel, porque essas palavras são fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera, e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Agora vamos entender aqui por que o anjo ele separou aqui 1290 dias dos 1335 dias, ou seja, tem uma separação aqui de 45 dias. Mas a gente sabe que o reinado da besta vai durar 42 meses, ou seja, 1260 dias. Aqui dá para se ter uma ideia. O que o arcanjo Miguel diz? Ele fala que haverá 1000. Depois que for colocada e posta a abominação desoladora, que é quando se ergue aqui o chifre pequeno, é quando se ergue aqui a besta que sobe do abismo, haverá 1290 dias. Mas bem-aventurado quem espera e chega até 1335 dias. O que ele quis dizer com isso aqui? Sabe quem que vai nos dar uma luz aqui? O próprio Senhor Jesus. Lá em São Mateus, no capítulo 24, no versículo 29. Vê o que está escrito aqui. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então vamos aqui. O arcanjo Miguel diz que haveria 1290 dias, mas bem-aventurado quem espera e chega até 1335, ou seja, no finalzinho aqui dos 1335 é tocada a sétima trombeta. Aqui vai haver o arrebatamento, é aqui que os mortos em Cristo, todos os mortos de todas as épocas para trás, vão ressuscitar, e aqueles que permanecer vivos aqui são os que vão ver com os próprios olhos a volta de Jesus aqui, o maior de todos os eventos, de todos os tempos. Mas a separação aqui é o que ele acabou de falar ali. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. Por isso que o arcanjo Miguel diz aqui, ó, que haverá 1290 dias. Por quê? Porque aqui é que vai acontecer. O sol vai deixar de brilhar e a lua deixará também de brilhar. Então esse tempinho aqui de 45 dias até o fim será de trevas. E quem são essas duas testemunhas então? Por que duas? Essa descrição aqui já é um estudo difícil para se fazer. Então eu não quero ficar voltando lá atrás e lendo bastante texto, porque aí o vídeo vai ficar
muito comprido. Então, eu aconselho os irmãos a se inscrever em 3 canais. O canal O Reino Eterno, do irmão Luiz, o canal ID, do irmão Pedro, e o canal O Reino de Deus, do irmão Israel. Eles explicam, tem vários vídeos deles explicando o que são as 2 casas de Israel, o que são as 2 testemunhas. Eles explicam várias coisas sobre isso aqui. Então dá para os irmãos ficar por dentro do que significa isso, porque é uns estudos que aí fica demorado para me explicar aqui agora. Então eu vou dar um esboço só por cima. As 2 testemunhas, elas são as 2 casas de Israel, que hoje estão separadas. Para acontecer aqui o início da semana, elas precisam estar unificadas para trabalhar aqui num só objetivo. Ou seja, as 2 casas de Israel, é Israel lá hoje, e a outra parte somos nós, a casa de Israel somos nós, a tribo de Efraim, a multidão de nações que foi prometida lá para Jacó, abençoando o filho de José, Efraim. Não foi dito lá pelo Espírito Santo que ele seria multidão de nações? Esses somos nós. E a casa de Judá é Israel lá hoje. Essas 2 casas têm que estar juntas aqui, antes de iniciar a última semana. Aqui eu fiz um esboço. A casa de Efraim e Judá, eles vão formar Israel. Por isso que quando está descrito lá que 70 semanas estariam determinadas sobre o povo de Daniel, o povo de Daniel também somos nós. Porque muitos aí dizem que o povo de Daniel é o povo lá de Israel. Não conta a gente junto com eles, mas na verdade Deus não conta assim. Porque Ele vai unificar as 2 casas numa só casa. E essa promessa é essa promessa que diz que é a esposa do Senhor. Não tem como a mulher, a noiva de Cristo, estar pronta sem a casa de Israel. Apenas sem a casa de Judá, quer dizer, apenas com a casa de Israel. As 2 têm que estar unificadas. Jesus não voltará enquanto essas 2 não estiverem unificadas. Também não está descrito lá que no Apocalipse 11, estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais. Essas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. A descrição, também como eu falei aqui, está lá no capítulo 4 de Zacarias. Os 2 castiçais. No Apocalipse, no capítulo 2, lá também está descrito isso aqui. Que lá existem 7 castiçais que representam as 7 igrejas. Mas porém, 5 estão caídas perante Jesus Cristo lá. Apenas 2 estão irrepreensíveis, que é a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. A igreja de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia, elas estão apagadas diante de Cristo e estão repreensíveis. Então aqui que vai acontecer um fenômeno. A promessa de Cristo de derramar o Espírito Santo sobre tanto na casa de Judá quanto na casa de Israel, que somos nós. O Espírito Santo será derramado grandemente antes do início da semana. Por quê? Essa promessa está feita ali também em Oséias, porque foi Deus quem separou as tribos. Foi Deus quem fez 2 casas daquelas que eram uma. E lá no Israel hoje apenas está a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. As outras 10 tribos foi esparramada para o mundo, mas isso foi um projeto de Deus. Mas a promessa dele era de reunificar tudo agora no tempo do fim. Antes desse tempo do fim, aliás. Até o fim do tempo, ele ia unificar essas 2 casas. E então vai acontecer isso.
O Espírito Santo será derramado tanto neles lá quanto para nós aqui. E as duas testemunhas, elas vão ser tão fervorosas aqui com o Espírito Santo que elas vão acender as outras lâmpadas que estavam apagadas. Tem que acontecer isso, senão não acontece o tempo do fim. E são essas igrejas, as 7 igrejas é que vão iluminar esse tempo aqui, dando as mensagens das duas testemunhas. Sem o trabalho delas, não entraremos no tempo do fim. Sem a unificação das duas casas, não teremos como ter esse trabalho aqui, levado ao mundo inteiro. Olha o que está descrito aqui, no capítulo 6 de Oséias. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Apenas nesses 2 versinhos aqui, é muito grandioso o que está escrito aqui. Ele nos despedaçou e nos sarará. Aqui está descrito a união das duas casas. Elas foram despedaçadas, mas vão ser saradas. Elas serão unificadas para trabalhar na mensagem do Senhor. São as duas testemunhas que virarão um só povo. Por isso é errado dizer: mas as 70 semanas estavam determinadas para o povo de Daniel. O povo de Daniel também somos nós, porque vai se unir aqui a Efraim e Judá. E Israel será um só povo, todos nós com eles. É esse povo aqui que é a noiva de Cristo. Não tem como ser noiva de Cristo apenas nós. Não tem como ser. E olha só. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos com ele, e viveremos diante dele. Depois de 2 dias nos dará vida. Eles não estavam quebrados aqui, despedaçados? Depois de 2 dias, é depois de 2000 anos. O Senhor Jesus não veio e não derrubou aquela parede que dividia o povo judeu dos gentios, mas mesmo assim permaneceu essa indiferença por 2000 anos, que é o que já passou agora. Então significa que nós estamos diante desse tempo, o tempo do fim. Está muito próximo de acontecer a unificação aqui de Israel. Ao terceiro dia nos ressuscitará. Ao terceiro dia já é o terceiro milênio. Ele nos ressuscitará e viveremos diante dele. Todos os que morreram lá no passado vão ressuscitar aqui, no último dia, no toque da 7ª trombeta. Por isso que ele diz lá que depois de 2 dias nos dará vida que aqui vai ser unificada as duas casas de Israel. Então foi dado vida novamente. Elas se uniram novamente e se tornou um só povo. E ao terceiro dia é o terceiro milênio aqui. Quando Jesus fala cedo venho, é por causa desse terceiro milênio aqui que vai acontecer. Porque já passaram-se 2. Ao adentrarmos no terceiro milênio, é que acontece o toque da 7ª trombeta, porque aqui já estamos no fim dos últimos 7 anos, e ele recolhe todo o seu povo. Quando ele diz cedo venho, é porque ele vem aqui no comecinho do terceiro milênio. Ele vem no comecinho do terceiro dia. Os irmãos estão compreendendo? Olha quanta revelação tem apenas em 2 versículos de Oséias. E essa mesma promessa está aqui, em Zacarias, no capítulo 12, versículo 10. E sobre a casa de Davi
que é a casa de Judá, lá hoje, e sobre os habitantes de Jerusalém, que são todas as nações, as multidões de nações que representa Efraim, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém. Isso vai acontecer antes do início da última semana. A unificação das duas casas acontecerá justamente por causa desse evento, do derramamento do Espírito Santo. É isso que vai acontecer e vai fazer com que acenda as 7 lâmpadas. Todas as igrejas de Cristo trabalhando. Não significa que todos os membros de cada igreja aqui concordarão. Os que não, por isso que eu digo, nesse tempo aqui, quem tiver em cima, não vai haver espaço para soldado covarde. Aquele que está em cima do muro, ou aquele que está preso a bens dessa terra, não permanecerão. Aqui todos eles vão ser espirrados, não permanecerão aqui. Aqui somente os engajados é que vão permanecer para trabalhar nas mensagens dessas profecias, nos 1260 dias, nos 3 anos e meio aqui, primeiro. Irmãos, esse foi o estudo de hoje. Agradeço a Deus por tudo e que o nome dele seja eternamente louvado. Amém.